muitas vezes as pessoas esquecem que, como você leu, nas profecias, nas escrituras do Tanakh, está profetizado, de acordo com o cristianismo, a crença de que o Mashiach iria vir e o Mashiach iria sofrer. Então, como que um judeu pode ser culpado e nenhuma outra pessoa ser culpado, né? Meus antepassados foram colocados em campos de extermínio e tiveram um soldado que tinha uma cruz pendurado na cintura em algum lugar e falava: você vai morrer porque você matou Jesus. Então, é difícil como um judeu ouvir essas palavras, sabendo que tem centenas e centenas e centenas de anos de perseguição com esta acusação. Não quero tangenciar para isso aqui, porque o nosso tema é outro, mas um dia eu vi uma pessoa, e eu sou negro. Eu lembro que essa ativista é uma política, não vou falar quem é ela. Ela falou assim: é uma estupidez falar, e ela defendendo todo o ponto dela, assim, né? O dia que me provarem que tem um branco que sofre como o povo negro, meu povo negro, aí eu... Quando ela falou isso aqui, gente, eu falei assim: se eu tivesse naquele debate, com todo respeito, eu estava assim, tá, você quer que eu mostre um branco que sofre como negro ou pior? O judeu. Embora tenha judeu etíope, tenha judeu, mas assim, essencialmente, muitos judeus são mais brancos. E eu não estou menosprezando o sofrimento da herança do povo negro. Sim. Por favor, não leve para esse lado, não, que não é isso que eu estou colocando. Claro. Qualquer tipo de escravidão, de desumanização é cruel, é hediondo, a gente tem que combater, é absurdo. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando assim, em termos históricos de quantidade, o judeu sofreu muito mais opressão e por muito mais tempo do que os negros africanos que vieram para o Brasil. 1/3 dos judeus foi eliminado na época do nazismo. Não, e o nazismo, um terço. E eu posso falar com vocês uma coisa, sem querer ser mal interpretado, o que o nazismo fez ainda foi o menor. Como assim? Porque o que veio depois? Não, antes. Porque o que veio antes do nazismo... Gente, a gente está falando aqui proporcionalmente, eles foram perseguidos. Hitler, a gente não estou querendo de maneira nenhuma diminuir o Hitler, mas a gente coloca muito o Hitler, o nazismo, porque ele ficou mais famoso. E foi um extermínio em massa, né? Mas em primeiro lugar aqui, o Hitler não inventou o antissemitismo, que já foi explicado o que é. O Hitler, ele apenas pegou uma propaganda que já existia na Europa, de pessoas anteriores a Hitler, e que tinham, e isso aqui é interessante, porque eu nunca vi o racismo contra os negros explicado cientificamente ou filosoficamente. Mas o racismo contra os judeus era explicado filosoficamente e cientificamente. Por Heidegger. Heidegger tinha uma cadeira na Universidade de Berlim que ele tentava explicar cientificamente. Se você olhar, tem publicações acadêmicas. Mas falando que era uma raça inferior? Sim, mais do que isso. E filosoficamente perigosa. Uma raça tamanho da cabeça, tamanho da orelha. Sim, sim. Eu sou um acadêmico. Tem um livro famoso da editora Perspectivas de Leon Poliakov chamado O Mito Ariano. Nesse livro tem toda a discussão das teorias racistas que emergiram na França, na Grã-Bretanha e na Alemanha. E muito antes de Hitler. E não somente isso, nos Estados Unidos, antes de Hitler, tinha um movimento antissemita, tinha os grandes líderes do eugenics, né? Da eugenia. E Hitler captou o que eles escreveram e ele adaptou dentro de Mein Kampf, que ele escreveu, que é o livro. Ele pegou ideias que já existiam, intelectuais. Por isso que eu sou um acadêmico que não sou iludido com a academia. O judeu não era visto como inferior, ele era visto como um elemento perverso e mau. Ah, entendi. Então, uma praga. O ariano, supostamente, que seria o germânico e tal, ele era o bondoso, altruísta que construiu o mundo. O judeu é uma praga
que é corrosiva e destruidora. Então não é como o africano, por exemplo, o negro tinha que ser escravizado. Não, ele tem que ser exterminado para o benefício do mundo. Por isso que eu falei. Nunca teve a ideia de se escravizar. Não, tem que acabar com ele. Eles foram escravizados lá no tempo do Egito, da Babilônia. Mas não sob esse... Não sob esse então, quando essa mulher falou assim, mostra um branco, eu mostro os judeus. E antes disso, o Wagner, o grande Wagner, que compunha, o Richard Wagner, extremamente antissemita. O Nietzsche tem declarações de Nietzsche antissemitas. Então, o Hitler... foi um demônio, não nego isso. Mas o Hitler... Ele estava na fila. Ele estava na fila. Não vamos condenar só o Hitler, não. Tinha toda uma argumentação intelectual. Ele construiu em cima. Ele construiu em cima. E aí, o que mais me chama a atenção, por isso que eu fiquei assim, quando essa mulher falou isso, que eu vi o podcast, ela falando isso, falei, gente, como é que uma pessoa fala uma asneira dessa e ainda fala que está defendendo o povo negro, porque eu também tenho a pele negra, eu sei o que é, e fala bobagem. E os judeus, agora a diferença é que os judeus não têm vitimismo. Apesar de tudo isso que eles passaram, e repito, a gente pensa muito em Hitler, mas antes dele já havia toda uma construção. Eles foram expulsos de todos os lugares que eles iam. Eles foram expulsos da Espanha, foram expulsos de Portugal, foram expulsos do Brasil. Aí quando foram expulsos do Brasil, eles chegaram nos Estados Unidos, sabe o que eles fizeram? Fundaram Nova York. Aí eu que sou negro, eu fico pensando assim, eles não estão na porta de universidade pedindo vaga, cota de vaga. Por isso que eu falei que é um assunto meio polêmico, mas eu quero entrar nele aqui. O judeu não fica na porta da USP pedindo vaga para ele e nem fica clamando para o mundo para indenizá-los do que os ancestrais passaram. Eles estão construindo o país deles. Mas aí é que é um negócio interessante. Estava falando do kibbutz. E kibbutz, o que tem? Você tem uma mentalidade que não tem fatalismo. As coisas são assim porque elas têm que ser. Pau que nasce torto, morre torto. Não tem tempo ruim. Agora, domingo, é Rosh Hashanah. Começa o ano novo. Quando chega em Rosh Hashanah, meu amigo Rabino Daniel aqui vai concordar comigo. O que se canta na tradição judaica? Se canta que Bashanah Haba'ah Neshev Al Mirpeset, quando chegar no ano que vem, a gente vai sentar no terraço, vai contar os passarinhos e diz: Otire Kamatov Yehie Bashanah Haba'ah. Você vai ver quanta coisa boa vai acontecer no ano que vai aparecer. Quer dizer, só tem tempo bom. Existe uma mentalidade otimista, de construção, de vai melhorar. Não tem esse negócio, depressivo, de uma tradição que é sem esperança. Então, quando você tem uma confiança num Deus único, você tem uma memória histórica que é passado de uma maneira muito especial para a tradição dos filhos, e você tem uma expectativa de viver numa comunidade com um aspecto positivo e ainda com uma ideia de missão, que o seu objetivo, na verdade, é fazer do mundo um lugar melhor, não é sem razão. 90% da produção científica que a gente tem nos últimos 100 anos vem da tradição protestante judaica. Prêmio Nobel, os judeus não são nada, são 0,02 do mundo, é 20%. Por quê? Porque a mentalidade que bebe disso aqui, da palavra divina, bem entendida, ela produz sociedade, civilização, família, bem-estar, progresso, liberdade, e disso a gente não pode abrir mão.